Olá! No Papo Nada Furado desta semana vamos falar sobre emagrecimento saudável. E também você já deve ter escutado falar sobre o rosto de Ozempic, das automedicações e também daquelas dietas radicais. É agora, eu volto já já. No coração da Floresta Nacional de Carajás, a vida pulsa em todas as direções. A natureza vive, se multiplica e não para, nunca. O Bioparque Vale Amazônia é feito por quem acredita que proteger a floresta é manter nossa própria história viva. Faça uma visita imersiva à biodiversidade amazônica. Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. E quem vai bater esse papo nada furado aqui comigo são 3 profissionais super competentes e realizadas nas áreas de trabalhos delas, que é a Tainá Hatzogby, que é nutricionista, a doutora Beatriz Vaz, Borborema, que é endocrinologista, e a Estefânia Costa, não é isso? Isso mesmo. Que é publicitária e agora também nutricionista. Mudou de ramo, até pelo que ela me comentou por aqui ainda há pouco, mudou de ramo, de profissão, até por esse hábito de transformar a vida dela mais saudável, começando por essa alimentação e também pelas atividades físicas, por um conjunto aí de fatores que a tornou mais saudável. Eu abro aqui esse papo nada furado com vocês, 3 mulheres super experientes na área, para nos ajudar aqui isso daí, esses hábitos saudáveis e que envolve até a parte de emagrecimento, de estética, enfim, não atingem só mulheres, mas também como homens. Mas vocês, que têm toda essa experiência de atender pacientes todos os dias e estarem presentes nessa atividade, e com a chegada do verão, em que muito se desperta essa necessidade para algumas pessoas, para outros não, eu queria escutar um pouco de vocês como trabalhar nesse sentido de maneira saudável e de maneira coerente, sem muitos perigos, como a gente vê por aí, né? As pessoas se automedicando, fazendo dietas malucas. O que vocês têm um pouquinho a me contar? Eu acho que pode começar até por ti, pela tua experiência, né, Stefania, da questão da tua força de vontade, de hoje ter tido uma mudança aí de vida nesse sentido. Sim, primeiramente agradecer o convite, muito lisonjeada, né, de estar aqui com vocês, conhecendo também essas profissionais da área, que a gente já trocou umas figurinhas aqui no início, né, já deu para conhecer um pouquinho de cada uma, e a gente vai ter muito o que conversar, né, porque de fato, como você falou, vai chegando o verão, as pessoas têm aquele senso de urgência, e normalmente não querem ir pelo lado Projeto saudável. Verão. Imediatismo. Imediatismo. Tá E nem ontem. sempre é assim. Em junho já tá pensando lá, né, na frente. Eu falo, assim, que é a história do projeto. A minha história começou com um projeto. No caso, quando eu estava prestes a fazer 30 anos. Era até um projeto meio curto também, porque faltava uns 2 meses só. Eu virei pro personal e falei, olha, é isso aqui. Mas foi o que me transformou de fato. Porque o que eu coloquei ali na minha cabeça? Eu quero estar melhor nos meus 30 anos, porque eu quero fazer uma festa para comemorar essa data super especial. Eu nasci em 31 de dezembro. Então, nunca tenho festa, praticamente. Assim, né? Tem o ano novo, que é aquela comemoração, mas não tem aquela coisa com os amigos, no colégio, né? E aí eu falei, vou fazer minha festa, que teve que ser em janeiro, obviamente. Eu queria estar bem naquele momento ali. Sentindo à vontade. Melhor na estética. E também tinha muita coisa que me incomodava, né? Eu adoecia com muita frequência. Eu tinha muita crise de rinite, né? Tudo aquilo que a gente sabe que está envolvido ali quando tem a questão do sobrepeso, da obesidade. Muitos não percebem, mas acaba... Justamente. Aquela rinite que tá ali todo santo dia, que a gente já acorda com aquele nariz. Nossa, o clima não ajuda. Sintomas, né, que Muito é úmido. normal, já é da pessoa. Mas Que é normal, que às vezes uma dor de cabeça frequente, que gera aquela inflamação e a gente não percebe. Então, eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu tô aqui na academia há séculos e eu não vejo diferença, porque eu me sabotava, né? Eu não fazia realmente como deveria fazer. Chegava final de semana, eu comia muito,
Enfim, e aí eu resolvi mudar e aos poucos eu fui fazendo essa transição. Realmente cheguei no meu aniversário muito melhor do que eu estava antes e fui me encantando, né? Porque quando a gente vai vendo o resultado, a gente vai se motivando. E aí dali pra frente eu falo que eu nunca mais parei, realmente. Foi um emagrecimento saudável porque foi gradativo, né? Constante. Então 1 ano depois eu estava de uma outra forma, 2 anos depois eu já estava de outra, né? Então foi tudo muito lento, assim. Levando a saúde em primeiro lugar. Justamente, esse é até o meu lema hoje em dia, a saúde em primeiro lugar, Com porque certeza. a gente colocando O resto isso, a gente corre a atrás. estética vem, né? Quando a gente tem essa mentalidade. E assim, chegaste a falar agora, né, que seguiste todo um planejamento para chegar no 31 de dezembro, no teu aniversário, de uma outra maneira que te sentisse mais saudável, não só pela estética, mas como pela tua saúde em si, de geral. Aí entra a questão da disciplina, e que eu acho, não tenho certeza, que é algo que nós devemos exatamente, Fundamental, né? como endocrinologista, no caso, que recebe diversos pacientes, e entre eles existem aqueles que são mais energéticos, né, assim, sabe? Acelerados. E Outros são tão calmos até demais que a gente pode dizer até que são Precisa dar um preguiçosos, gás. né? Dar um gás. Assim, não tenho tempo, tem tempo pra tudo, menos pra ir fazer a atividade física. Eu sei porque eu tiro um pouco também de mim. Eu tento ser o mais focado possível dentro das minhas possibilidades, mas assim, eu sei que às vezes é muito fácil a gente dar algumas desculpas relacionadas a isso. Se sabota, né? Exatamente, a gente se sabota. Mas a partir do momento que a gente sabe, como a Stefania acabou de falar, que isso dá resultado, principalmente em relação à saúde, diminuir a tua rinite, diminuir, né? Eu sei que o nosso clima também não ajuda, mas a disposição também melhora, a energia. Eu acredito que é até mais importante, pelo menos na minha opinião, do que a estética. Pelo menos porque eu faço academia mais... Eu digo que 100% por saúde, né? por Sim. bem-estar. Porque, assim, eu sei que tem muita gente que acaba tomando muitos suplementos, de qualquer jeito, pra mudança de corpo e tal. Eu nunca fui muito a favor disso, entendeu? Pela minha opinião, no caso. Eu sempre fui a favor de fazer algo mesmo pela saúde, por você precisar para melhorar a sua disposição, o trabalho do seu corpo, da sua energia. Então, isso sempre eu levei em consideração. Mas eu sei que nem todos pensam dessa maneira. Nós temos vários tipos de pacientes, né? Provavelmente nós temos tipos de pacientes que pensam dessa maneira, como tem outros que devem chegar contigo querendo 1.001 remédios para amanhã já estarem todos bombados, né? Como a gente E diz por aí. magros. Sim. Exatamente. Em um mês, querem Ou milagre. magros, ou os homens mais bombados, as mulheres mais magras, né? Enfim, a gente sabe que existem essas situações. Existem as suas exceções, mas a gente sabe que a gente escuta muito por aí essas questões relacionadas a esses itens pontuais. Mas nem sempre isso é saudável. E aí, como a gente, do ponto de vista médico, a gente consegue contornar isso nesse paciente, explicando que, peraí, o emagrecimento para você ser um palito não quer dizer que você vai ser mais lindo, ou menos, ou mais saudável, ou menos saudável, entendeu? A mesma coisa, não é porque você é mais musculoso que você vai ser mais ou menos. Eu sei que tem pessoas que são mais písicas nisso, entendeu? Né? Em algumas questões. Mas eu acho que é dever do médico tentar explicar de uma maneira que busque esse equilíbrio, não é mesmo? Como é que vocês tentam trabalhar um pouco essa questão, até no psicológico do paciente? Primeiro, assim, em relação à disciplina, né? Eu digo que essa é a base do tratamento. Porque sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum. Tu falaste Em a palavra. tudo. Em tudo, né? Então, eu digo, o paciente acordou, não tá com vontade de ir pra academia. Se a gente esperar todo dia acordar motivado pra ir, a gente não vai nunca. Então, eu digo que vai te levar até ali é a disciplina. A motivação, ela não é causa, ela é consequência, Sim. né? Então, assim, quando você diz em ter uma meta, isso faz muita diferença. Você saber onde você quer chegar
faz muita diferença. E às vezes vocês perguntam essa meta para os pacientes? Sempre. Então, na Alinha, primeira né? consulta, eu vejo O que qual é você o ideal, quer? qual é a Qual é sua o seu meta eu do pessoal. futuro? Objetivo, né? E às vezes é uma meta que é uma meta que parece visivelmente inalcançável. Então, o que eu sugiro? Bora fracionar essa meta para tornar ela um pouquinho mais palpável, o paciente se empoderar, sentir que ele é capaz de conseguir possível. aquilo, né? E o que você falou da diferença de perfis, isso é muito interessante, porque a gente tem que separar aquele paciente que quer simplesmente emagrecer 1, 2 quilos, que sempre todo mundo quer na vida, É. daquele paciente que realmente precisa e que tem obesidade e que tem uma doença a ser tratada com várias comorbidades ali, sabe? Então, a gente fazer o paciente enxergar isso é difícil às vezes. Entender a obesidade como doença é difícil, porque a gente não foi ensinado a enxergar dessa forma. Então, eu digo assim, a gente foi ensinado a enxergar a obesidade como estética, eu quero ficar bem Sim. pro verão, ou simplesmente falta de força de vontade, aquele paciente desleixado, preguiçoso, e não. É uma doença crônica igual diabetes, igual pressão alta, é que nós não fomos ensinados. Então, eu digo para os pacientes assim, se eu Os teus ajudar... exames podem estar todos normais. E você mas ser um paciente obeso. Porque Obeso. talvez a consequência não esteja agora. Ela vai estar Agora. daqui a uns anos É na sua vida. Então, eu digo que se você mudar a sua percepção de como você enxerga a obesidade, enxergar a obesidade como uma doença, tratar ela com o carinho e respeito que ela merece, isso quebra vários paradigmas da tua cabeça. Inclusive dos efeitos imediatos de emagrecer pro verão e depois, ok, vida que segue, eu não preciso mais estar magro. Aí come tudo de novo. Exatamente. Então, quando ela falou o relato dela, eu achei perfeito, porque o sucesso é a constância. Isso, é isso É. que eu falo. É isso que eu É falo a também. A constância, porque a gente valoriza a fase do emagrecimento em si. O paciente está perdendo peso, está ficando mais magro, bonito, as roupas estão perdendo. Olha, parabéns, você está emagrecendo. E depois que o paciente emagreceu? E a manutenção? Manutenção. Então, eu digo que Porque essa o problema é fase manter, né? muito. E assim, todo mundo tem altos e baixos, né? Claro, Tem. a vida Tudo na é vida, assim. né? Tudo na vida. E é o que eu sempre falo para os pacientes. É impossível você seguir um plano alimentar 100%. E pro Existe resto uma da vida É. além dali, né? Então, a constância, ela Você é tem algum fundamental. evento, você tem E alguma. ok. Você sai de E tá férias. tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá Porque tudo bem. você acaba comendo um pouco mais. Mas o problema é você saber voltar também. pra aquele- Exatamente isso Mas que sabe eu por quê? trabalho com os Quando é pacientes. muito restrito, eu difícil. digo que a restrição em excesso, Eu não ela posso gera dizer que é compulsão fácil, de porque alguma não é forma. Eu falo a mesma coisa. Então, é a Exatamente. regra do 880. E nesse mundo ansioso, a gente acaba descontando um pouco Na Total. comida. E tá cada vez mais, né? Cada vez Sabe, mais Cris? gente ansiosa, cada vez mais gente com transtorno alimentar, Exato. né? Tomando E medicação para tomando isso também, medicação, né? Para se ansiedade. automedicando, na verdade, né? Muitas Porque querem vezes. muitas das vezes o resultado milagroso, o resultado para daqui a um mês, o resultado para eu vou ter um casamento, eu preciso daqui a um mês estar no shape e É complicado. É aí que entra, inclusive, na nossa discussão sobre o uso do Ozempic. Perfeito. Do Sim, rosto do perfeito. Ozempic. Mas os nossos internautas, assim, devem estar curiosos para saber, afinal, o que seria o rosto de Ozempic? Então, esse termo foi um boom, né? Nas redes sociais, aí nas mídias. Eu tive paciente que parou de tomar medicação por medo do Ozempic Face, o rosto de Ozempic. Mas, na verdade, nada mais é do que o rosto de um paciente que sofreu um emagrecimento a curto prazo. Então, seja esse emagrecimento com Ozempic, com outro remédio, pós-bariátrico, ou com mudança de estilo de vida mesmo, pode acontecer. Você perde aquela estruturação da sua pele, você perde colágeno, você perde gordura. Então, acaba dando uma flacidez, acaba ficando Mas um isso rosto seria em mais excesso do envelhecido. medicamento. Não, Não? não tem associação com o medicamento. Tem associação com o processo de emagrecimento. Então, ficou vinculado ao Emagrecimento Ozempic, exagerado, além No do... curto a prazo, curto né? prazo e um emagrecimento grande. Então, se você pegar uma face de um paciente de que perdeu com Ozempic ou que perdeu Com uma muito reeducação peso, alimentar, enfim. ele vai ter a mesma vai ter. estrutura de face. É. Então, acabou que nisso daí o Ozempic levou a culpa, mas não é relacionado ao Ozempic. Tem a questão dos nutrientes, tem a questão da constipação, tem a questão do esvaziamento gástrico, que é diferente? Tem, mas não é ele que causa o Ozempic Face, é face de emagrecimento. Que poderia acontecer com, Com qualquer ou sem outro Ozempic. tipo de Isso. emagrecimento. Mas daí a importância também do acompanhamento nutricional para exatamente ajustar. Tentar amenizar né? isso daí. Amenizar, né? Perfeito. Tá? Com a alimentação. Né? Se tiver Perfeito. tudo ter essa bem perda de equilibrado. gordura, mas também
ter uma construção de massa muscular, que é importante. Faz muita né? diferença. Total. Até muita mesmo diferença. depois, para quando for parar a medicação, ter aí essa construção, né? Fazer essa recomposição corpórea de forma saudável, para justamente não ter o reganho de peso. Né? É E fundamental. não ficar só aquela flacidez, Então, né? é importante deixar pacientes que têm indicação de usar remédio, seja qual ele for, para o processo de emagrecimento. Pacientes que têm obesidade. O que é o pior? Você está com obesidade ou está com o rostinho um pouquinho mais flácido e envelhecido pelo processo de emagrecimento? Então, tem que colocar isso na balança para o paciente não parar o tratamento por conta de todo esse boom que teve nas redes sociais e na mídia. E o Ozempic, ele tem alguns impactos na microbiota também. Sim, né? No sem intestino, dúvida. ele tem esse Sim. perfil de constipação. Muito. Mais Sim. uma vez, a gente precisa Sabe estar aliando tá a orientando. alimentação, né? Se a Para que gente não orienta, sofra com eu Eu isso. cheguei até a fibras. comentar com a Tainá, numa conversa que eu tive com ela semana passada, que eu cheguei até a conversar com ela e disse, eu sou meio, assim, sabe, se puder não Me tomar fazer remédio, Pronto. sabe, porque eu acho que tem casos e casos. Com certeza. Realmente existem casos que você precisa se medicar. Sim, sem Sim, dúvida. com certeza. Normal. Não julgo, E acredito. tá tudo bem, faz e tá parte, tudo bem, faz né? parte. Beleza. Mas se você consegue ainda por viés que não necessitam desse excesso de medicações no organismo, eu acredito que seja melhor. Eu acredito que até do ponto de vista médico também. Mas eu sei que nem todos os casos a gente consegue dessa Sim, maneira. exatamente. sim. Mas é o caso do 2 quilos. Tem gente que prefere, mesmo com 2 quilos, já ir para medicação. E sem Sim, necessidade. sem necessidade. Porque você vai se expor a medicações se você pode, a partir da sua disciplina e do seu autoconhecimento, assim, de dizer, eu posso, eu vou, Sim. sabe? Isso. Tá dentro do meu limite. Sim. Quando tá fora do meu limite, realmente você precisa de uma medicação, né? Ou para algum outro tratamento, enfim, que não vem o caso. Mas do ponto de vista do paciente, eu acho que falta também esse senso, sabe? Sim, com certeza. Sabe o E que eu muita acho? mudança de mentalidade também, Também. né? Muitos Também. pacientes chegam, aí vai na primeira consulta, aí na segunda vê um resultado legal. Aí, às vezes, tá vendo resultado, mas assim, precisa perder uma quantidade, nem tá na obesidade ainda, tá no sobrepeso ali mediano, digamos. Precisa perder uma quantidade de quilos, assim, ok. Querem em um mês, aí vem no retorno, eu queria mais, será que eu passo com endócrino pra já tomar o remédio? Falei, calma. É um processo. Calma. Quer perder em um mês o que engordou não- a Eu vida falei, toda. gente, exatamente. Eu falei, a gente precisa ter aqui um acompanhamento. E tem gente que diz, fulano emagrece tão rápido, É fulano muito demora individual. muito Quer pra se emagrecer. comparar. Olha, eu não consigo emagrecer. Eu consigo. Então, assim, é relativo, é individual, são hábitos. Agora, assim, eu sei que a vida é muito corrida, todo mundo tem suas obrigações, seus afazeres profissionais, pessoais. Enfim, quando você tem filho, ainda tem as questões também, né, Bia, Giovana, enfim, vocês têm filhos, eu também tenho. Tu ainda Eu não tô tens? só no filho pet, por enquanto. Que dá Que dá um bom Exatamente, trabalho. com certeza, com certeza. Assim, são muitas responsabilidades, em casa, fora de casa. E essa rotina corrida, ela acaba, infelizmente, dando essas situações assim de não conseguir se alimentar como deveria, ou não cumprir a agenda de academia. Eu sei que às vezes a gente acaba dando uma desculpa ou outra, mas muitas das vezes realmente não dá, entendeu? Existe também essa a pessoa fala, pelo menos um minutinho tu vai conseguir, tem que ver, ou acorda mais cedo, ou dorme mais tarde, ou faz... Mas assim, eu sei que tem que partir da gente, mas às vezes o cansaço fala, mas tá cansado, quer ir pra casa, deitar, tomar um banho, sabe? Então, assim... Mas também porque a gente quer começar tudo ao mesmo tempo, né? Exato, Quer começar não a sair dá. do 0 E pro você 12 não quer aqui. começar indo dá. 2 vezes na semana, você quer Isso. começar indo 5. Sim. Não serve um exatamente. treino de meia hora, só serve de 1 hora. Ou 2 horas lá na Você academia. come o resto, aí quer começar de cara um jejum intermitente sem não ter nenhuma base de É, dieta. Então, Tá, assim, eu acredito que tenham que ser passos, progressivo, né? com Step by certeza. step, Não dá passo a passo. certo. Exatamente. não dá Perfeito. certo. Então, assim, você tem que mostrar pro paciente que não é um negócio a curto prazo, é um negócio a longo prazo. É tão mais fácil a gente levar uma coisa mais leve a longo prazo. Então, acho que aí entra a meta de novo. O paciente está sem nada de atividade física. Bora fechar uma meta 2 vezes na semana. Durante 1 mês, ele vai levar um calendário meu e ele vai checar os dias que ele conseguiu ir. Pronto. Próxima meta, vamos trabalhar aqui na alimentação? E assim a gente vai fazendo, porque se abraçar tudo ao mesmo tempo, a gente Não não dá. Consegue, não consegue. Eu faço Ninguém muito consegue. isso, do panorama do tratamento também, de mostrar pra ele, tá? A gente tá aqui, as nossas metas, aonde que a gente quer chegar em relação
ao peso, mas também aquilo que a gente já falou, a todos os sinais e sintomas que a gente precisa melhorar. Então, às vezes, a pessoa vem com aquela constipação, vem com muito estufamento, coisas ali, né, que a gente, no próximo mês, vai olhar e falar, né? Inflamado. Exatamente. E aí, no próximo mês, a gente vai perceber, olha aqui, isso mudou, o teu sono tá melhor, a tua disposição tá melhor. Hoje eu atendi uma paciente que antes estava sedentária, agora tá conseguindo treinar. Antes ela tinha colocado nota 3 para disposição, agora já aumentou para 7. Então, olha a diferença. Então, às vezes, não é aquela coisa, eu tô sem energia para ir treinar, mas às vezes você não tá com energia porque você também não tá treinando. Então, bora sair do 0 para 2 dias, para 3, como você falou, né? E também, puxando um pouco aqui pros erros também que a gente, profissional, pode ter, e com calma também com o paciente, porque quantas vezes a gente também não quer dar aquele plano perfeito para ele, né? E dar aquela ansiedade, né, de querer fazer tudo, Sabe né? Então tem que sentir realmente. Eu acredito também que, desculpa te interromper, mas como paciente, eu digo, às vezes você passa muitas fórmulas, a rotina do paciente, ela já é complicada. Aí você complica mais um pouco. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tirar isso, Não você tem dá. que botar aquilo. As pessoas desistem. Aí sabe que o paciente sai de lá com papel e fica lá na pasta. Não vai nada pra prática. Nunca faz medicamento, Nunca faz nada. Nunca obedece o que mandou, entendeu? Faz o que pode, o que não pode, deixa pra lá. Até porque Não consegue ter. o paciente se frustra. Eu digo, o paciente com obesidade, o paciente com obesidade mesmo, ele chega no teu consultório dividido. Ele quer perder, mas ele não quer abandonar os velhos hábitos. doces. Se eu se entregar tudo ao mesmo tempo, ele vai dizer, peraí, deixa eu ir pra esse lado aqui, que é continuar onde eu tô, porque vai me dar muito trabalho sair dessa zona onde eu tô. Sim. A gente tem Então, que ir por passos, esse né? Eu paciente tenho feito desiste. uma analogia com a montanha, assim, ó, a gente tá aqui, a gente vai em cada passo até chegar lá. A gente não sai daqui já, de repente, do piscar de olho já tá lá em cima, né? E sabe, assim, a gente estava falando esse negócio de tratamento, né, de automedicação, eu fico com uma pena dos pacientes que, não é pena a palavra, mas assim, com sentimento de angústia pelos pacientes que precisam. O paciente que tem sobrepeso, o paciente que tem obesidade, o paciente que tem hiperfágico, muita fome, o paciente que tem compulsão alimentar, o paciente que precisa da medicação, e a gente tem todo esse estigma do tratamento pelas pessoas que não precisam. Então, eu digo assim, a gente acaba julgando o paciente, né? Então, assim, o maior paciente que eu atendi até hoje, eu tenho um carinho enorme por ele. Assim, eu digo que ele me emociona toda vez que ele vai no consultório. Ele é um paciente que era de 236 quilos. Nossa. Então, ele chegou no consultório para poder emagrecer, para poder fazer cirurgia bariátrica, e ele tem indicação inquestionável de cirurgia, tá? Mas ele precisava perder o risco para poder operar. E aí começamos medicação, sem dúvida, era um paciente que precisava medicação. Aí que Mas eu te digo, o remédio era inevitável. você pensa no estigma de um paciente desse. Ele chega no consultório, não tem cadeira para ele. Ele chega no consultório, nunca mediam a pressão dele, porque não tinham o aparelho de pressão adequado para ele. E aí, muitas das vezes, esse paciente sofre preconceito por usar medicação. Será que é desleixo ele ter chegado com 200, quase 40 quilos? Então, assim, eu digo que às vezes a gente não julga o paciente diabético porque ele usa remédio para diabetes. A gente não usa o paciente hipertenso porque ele usa remédio para pressão. Mas a gente julga o paciente obeso porque ele usa remédio para obesidade. Porque a sociedade foi ensinada assim. Como um desleixo, né? Chegou ali porque quis. Exato, Não é assim. né? Então, assim, tanto que um médico aí, que ele é craque em obesidade, ele postou uma coisa que é verdade, a manchete. Paciente para remédio e volta a reengordar. Pacientes obesos, tá, gente? Sim. Não é quem faz desse jeito que a gente estava falando. E ele falava exatamente isso. Alguém posta, paciente diabético parou o remédio, glicemia subiu. Não, porque é óbvio, é doença, o teu corpo vai tentar te levar pro teu peso maior na vida. Ele vai aumentar tua fome. O equilíbrio, né? Ele vai parar teu metabolismo. Então, assim, eu digo que se eu conseguir quebrar um pouquinho da barreira de cada paciente que vai ali no consultório, dessas barreiras mentais que a sociedade tentou colocar, eu digo que a minha missão já tá um pouco cumprida. Porque realmente não é fácil, não é fácil. E acompanhar, né, uma pessoa como essa, ver a evolução, né, ver ela ganhando vida de novo, né, sem a dúvida, alegria, maravilhoso, essa né? qualidade, nossa. Agora eu pergunto assim pra vocês, até pra gente fechar, essa reeducação alimentar, ela é tão difícil, eu acho que os nutricionistas podem até responder melhor essa pergunta, ao ponto da gente precisar ir à procura da medicação? Depende, né? Como a Bia falou. Depende
da situação, do perfil daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que já está com uma obesidade nesse grau, Não tem não, jeito. tem que No caso entrar na medicação. Porém, Não sim, tem que ser pela tem- reeducação alimentar. Não, mas foi o que a gente falou anteriormente. Precisa entrar com a Junto. medicação, mas a gente precisa estar ali uma equipe. E eu ainda Ah, coloco tipo, mais. ela precisa obrigatoriamente entrar pra medicação, Uma mas pessoa nada com tão- perfil não dessa. anula o perfil de quem você acabou de Uma obesidade desse Claro, não tipo, precisa ser grau esse extremo, extremo. né? Eu Sim, dei o maior sim, extremo claro, aqui. claro. Sim, mas assim, numa obesidade desse nível. E aí, precisa de uma equipe multi. E aí entra nutrição e ainda colocaria a psicologia, né? Entendi. É fundamental. Agora sim, Entendi. uma pessoa com peso normal, eutrófico, né? Que a gente chama, que é peso normal para Ou um pouco altura. acima do peso. Um sobrepeso ali que leve. não justifique. Você consegue só pela reeducação. Consegue pela reeducação com 100% de certeza. Entendeu? Mas aí Então, também vai da força de vontade do só, paciente. exatamente. Precisa ter Disciplina. disciplina, organização, planejamento. Porque vida Isso corrida aquele paciente todos não nós tem- temos. Isso aquele paciente não tem essa disciplina. Mas Vocês é orientam aqui ele que pra a gente, medicação? aqui A que a gente gente tenta entra para ajustar, tentar orientar. E como a gente falou, não começa... Tu tá aqui no 0 e vai lá pro 10. Não é dessa forma. A gente vai subindo os degraus conforme aquele paciente for progredindo. Agora, claro, na próxima consulta ele continuar no 0, aí também não dá. Ele precisa também fazer a parte Ele dele. não pode ficar estagnado. né? Ele precisa Ele avançar. precisa fazer a parte dele. Se ele quer, ele consegue. Vocês né? analisam, então, esse acompanhamento também. Sim, né? com certeza. De parte. Né? Onde está difícil? Onde é que a gente pode ajustar? Então, a gente vai começar por aqui, tá? Aí entra a questão das metas. Vamos, aqui a meta inicial vai ser essa. Tua atividade física não faz nada. Bora para 2, 3 vezes na semana? Consegue? Consigo. Ah, Aos como... poucos, né? Exatamente. É um processo. Alimentação. Ah, não tomo café da manhã, só vou almoçar, eu como um salgado na rua correndo, ou até mesmo só salada e pedacinhos Às de vezes nem frango. almoço. No almoço, só vai jantar. Calma, bora ajustar aqui o todo. E outra Você coisa precisa que ter essas refeições. muitas, Porque tem muita muitos... aquele lanche da manhã, lanche da tarde. E Não. Que isso daí até pra mim é complicado. Não, calma lá. Mas aí você Depende entender a do rotina do seu paciente. paciente, É. Do né? paciente. Aí chegam, olha, eu não como nada, tá? Eu sei que eu só posso comer salada e frango. Quem te disse? É. Não precisa ser dessa forma, Sim. entendeu? Rotulam, As né, pessoas os acham que alimentos. pra emagrecer tem que parar de comer. Pelo Não, contrário. você pode comer o que você gosta. Exatamente. É só saber como. Como A e a quantidade. quantidade. E né? rotulam alimentos como inimigos, né? Sim. Isso eu posso, Alimento isso eu não ruim, posso. Isso é alimento- bom, isso não é. E não é isso, é o contexto, né? A exceção, Com ela certeza. não prejudica o processo, né? E você buscar o Com equilíbrio é exatamente certeza, isso. É você com comer um certeza. dia, fazer sua dieta e ok. Se o paciente se sente tão pressionado, ele come uma fatia de bolo, ele se sente no direito de sair da dieta o resto da semana. É aí que tá Exato. E aqueles o que não perigo. ligam pra estética, por exemplo, mas ligam só pra a questão da saúde. Não quer dizer que você tá um pouco acima do peso ou um pouco abaixo do peso, enfim, que você tem mais ou menos saúde em relação aos seus exames gerais, digamos. Jamais. Tu sabes que antes a gente sempre queria levar o paciente pro IMC normal. IMC é o Aí que vocês Sim. levam em consideração para esse paciente que não leva em questão, não, eu me sinto bem como eu sou, tu te sente bem como tu és, e tá tudo ok. O meu perfil não é ser aquele todo malhadão. Sei lá. Às vezes a Ou gente... aquela que tá lá deixando de comer, ou quer virar um palito. Entendeu? Sei lá. Né? Modo de falar, tipo assim, quer ficar muito magra. Sim. Sabe? Eu acho que tem cada um no seu cada qual, Sim, entendeu? sim. O importante Como é gosta você, de se o olhar. importante é você Sim, estar com bem certeza. com você mesmo, entendeu? Independente de como... Dos padrões que foram criados, impostos né? pela os padrões sociedade, foram criados, né? exatamente. Então, assim, se eu estou bem comigo mesmo, se você está bem consigo mesma, ok. Mas aí é que eu te digo, a saúde, ela é em primeiro lugar. Mas não necessariamente você tem mais ou menos saúde porque você está com um corpo mais definido ou com um corpo Muito pelo menos definido. contrário. Não, Depende exatamente. de como tu chegou lá, né? Exatamente. Aí que eu te pergunto, até pra gente finalizar, porque é uma dúvida também que os nossos internautas podem ter. Por sinal, curta a nossa página, ative o sininho, se inscreva no Comente. canal, comente. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas eles dizem que é super importante. É verdade. importante. É importante. Esse podcast Tem que lembrar. é importante. Até para que as pessoas possam aí divulgar os nossos conteúdos, se fazerem presentes. Obrigado pela sua audiência. Então, assim, eu te pergunto,
nesse caso em questão... Como a gente faz, né? Como vocês fazem? Ok, o paciente ele tá feliz como ele tá, independente se ele é definido ou não, enfim, ele tá feliz como ele tá. E ele tá com saúde. Mas pode estar com sobrepeso e obesidade, exemplo. Exatamente. Então, antes a gente sempre queria levar o paciente para o IMC. Esse paciente é liberado, tá ok? Não. O que eu tento explicar para ele? A gente sempre queria levar o paciente para o IMC normal. Então, IMC eu calculo o peso para altura, a gente sabe ali a classificação. Só que muitas das vezes não dava para alcançar um IMC normal. Então, de um tempo para cá, o que a gente está propondo de nova nomenclatura? Obesidade controlada. O que seria essa obesidade controlada? Seria o paciente perder pelo menos 10% do peso que ele tem. Ele vai estar no IMC normal? Não. Ele vai estar dentro dos padrões da sociedade? Não. Mas de parte metabólica, eu posso comparar ele com uma pessoa sem obesidade. Sim. Então, quando chegam, qual é a nossa primeira meta? Tem paciente que não sabe nem a meta. Ele está tão perdido que ele não sabe nem aonde ele quer chegar, porque é um sonho muito distante. Então, a nossa meta vai ser 10% do seu peso. É daqui para a próxima consulta? Não. Mas de pouquinho em pouquinho, a gente vai alcançando. É nítido a diferença. Glicemia, colesterol, é nítido. Então, assim, gordura no fígado, tudo você consegue melhorar com essa porcentagem. Então, um divisor de águas na vida do paciente. Chegou em 10%, o paciente se empolga. Ele vê que ele é capaz, ele começa a acreditar nele. E agora, tá satisfeito? Não, doutora, agora eu gostei, eu quero mais. Então, agora eu me animei. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Mas o problema é também... quando aquele paciente quer mais e não sabe também onde parar. Aí já vira uma doença. Aí é isso, é a importância de ter bons profissionais acompanhando. Eu falo que na época, quando eu quis mudar, eu não fiz da minha cabeça. Porque quando eu tava da minha cabeça, não tava dando certo, né? E mais bonito, enfim, mais magro também ou mais magra. Mas até que ponto também? Sim. Porque também... Como quando você vai aumentando de peso e pode também chegar ao ponto de uma obesidade e isso ser doença... O contrário também, né? Ao contrário o outro também extremo. pode ser. Sim, com certeza. Entendeu? Das anorexias, enfim. Dos transtornos, ela disse. Dos transtornos psicológicos. Então, e que a gente vê também muito por aí. Muito. Então, cada vez mais frequente, né? O objetivo principal é não chegar nos dois o extremos, equilíbrio. digamos. É o equilíbrio. Essa é a chave. Esse equilíbrio que é a grande chave, mas também o desafio da sociedade hoje em dia. Perfeito. É verdade. Né? Porque envolve não só alimentação, como os transtornos de ansiedade, enfim, Tudo. né? De doenças psicológicas, da situação geral que nos movem e, ao mesmo tempo, nos consomem muita energia de hábitos alimentares, do sono, que tu comentaste comigo, que até o sono impacta. Com certeza. certeza. Os pilares da qualidade de vida, né? Exatamente. Então, assim, tem gente que, eu me alimento muito bem, mas eu só durmo 3 horas por dia, 4 horas por dia. Não, isso é muito pouco, entendeu? No emagrecimento, então, né? Se você super não dorme impacta. bem, no outro dia você acorda querendo carboidrato, doce, É. porque o Os teu corpo ele hormônios precisa E nós que de não uma somos recompensa. médicos, Já é um entende. pro outro não podcast. entendendo. Só sobre exato. sono. Pode me chamar que esse tema eu gosto Porque também. também é algo muito bom em ser discutido, essa questão do sono. Muito. A gente pode até marcar um outro momento. Sim, dúvida. com pra falar certeza. sobre essa questão do sono. Mas olha, realmente eu fiquei muito contente com a presença de vocês aqui. Quero agradecer A gente que agradece. Muito Muito obrigada obrigada pelo convite, viu? Muito Fiquei obrigado. muito feliz. Eu espero que vocês três possam, independente da área de vocês, de atuação e dos pacientes que recebem, estejam fazendo melhoria na vida dessas pessoas, que possam transformá-las em ter, né, mais saúde, se sentirem bem, com bem-estar, independente de como quer que sejam, entendeu? Com constância. E a palavra principal que eu tiro desse podcast, a disciplina. A disciplina é algo imprescindível, não só para o emagrecimento saudável, como para o seu bem-estar, para a sua rotina no trabalho, em casa, seja profissional, seja pessoal. A disciplina, pelo que a gente pôde perceber aqui, é o que
move o ser humano, né? Então, assim, eu acredito que você ter essa constância e essa disciplina nos faz seguir, acima de tudo, a fé. Porque a gente precisa ter, né? Tanto que, assim, foco, fé e força. Foco e fé. Né? São 3 pilares que eu acredito que o ser humano, sem isso, a gente não consegue avançar. A gente precisa, sabe por quê? Porque é isso que nos move. É isso que faz a gente levantar e dizer, bom, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu posso, o outro também pode, eu também posso. E trabalhar isso na mente. Então, assim, eu espero realmente que esse papo nada furado sobre esse tema tão importante que envolve a questão da saúde em geral, em todos os âmbitos do corpo humano, como a gente pôde falar, né? A gente tratou de um, mas que a gente pegou vários, né? A mente, o bem-estar, tudo junto. Não tem como separar. É integrado, integrado. Eu espero realmente que possam ter tirado as suas dúvidas, ter também feito com que você possa ter repensado certos modos de pensar e viver e de levar a vida de uma maneira mais saudável, tranquila. E eu digo que entre os altos e baixos, como a Tainá disse, porque nada é linear, né? Nada. Tudo é assim. Nem a questão da alimentação Nada. Quem dera que a vida fosse, né? Eu acho que seria chato. Seria até chato. Eu acho que seria até chata, porque faz parte. Dá uma movimentada. Então, é verdade, a gente entrega nas mãos de Deus e corre atrás, porque também a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. A gente precisa fazer a nossa parte. Porque só assim que a gente também pode seguir. E colocando a saúde em primeiro lugar, tudo o resto da nossa vida funciona. No trabalho, nos estudos, sem saúde, nada vai funcionar. Então, tem esse foco aí. É o único bem que existe. O resto a gente corre atrás. Muito obrigado pela sua participação. Compartilha aí o nosso podcast, Papo Nada Furado, nas suas redes. Curte, comenta e... Tamo junto. Tamo junto. Outros temas. E até a próxima. Obrigado, galera. Tchau. Tchau.